Olá pessoal, bem-vindos a essa aula de geometria. Sou o professor Evandro e estudaremos os ângulos nessa aula. Primeiramente, o que é um ângulo? O ângulo é um espaço formado na região interna entre duas semirretas, com origem no mesmo ponto. Ok? Vou traduzir para vocês. Eu tenho os elementos do meu ângulo, que são esse pontinho aqui onde tudo começa, que se chama vértice ou origem. E além da origem, eu tenho os lados, esse lado aqui e esse lado aqui. Esses lados são as minhas semirretas. Semirretas nada mais é do que um pedacinho de uma reta, tá bom, pessoal? E a região interna aqui, todo esse espaço interno, é o meu ângulo, que está representado por esse arquinho na cor vermelha, ok? Bom, dito isto, a gente precisa de notação para esses elementos, para a origem, para as semirretas e para o ângulo. O que é uma notação? É uma simbologia, um símbolo que eu uso para representar algo que eu quero dizer, tá? Então, por exemplo, sempre que eu ver essa notação aqui, ó, com essa flechinha orientada para cima, eu sei que se trata do lado do meu ângulo, da minha semirreta. Então, veja só, essa notação OA, flechinha orientada para cima. O que significa isso? Significa que o meu ângulo começa no ponto O. O meu ângulo não, minha semirreta começa no ponto O e passa pelo ponto A. A outra começa no ponto O e passa pelo ponto B. Ok? Então, se eu ver esse símbolo, eu sei do que se trata. O ângulo, por sua vez, ele tem essa notação aqui com um chapeuzinho circunflexo na letra do meio. Ele está me dizendo o seguinte: bom, esse ângulo começa em A, passa por O e termina em B. Começa em A, passa por O e termina em B. Ok? E a origem, simplesmente, a notação é a letra que eu estou usando para representar aquele ponto, no caso aqui é a letra O. Bom, esse ângulo eu posso medir. E para medir um ângulo, eu vou usar um transferidor, que pode ser de meia volta ou pode ser de volta completa. Esse de meia volta ele é mais fácil de usar e para a gente vai ser o suficiente, tá ok? Quando vocês forem resolver os exercícios, tanto faz, você pode resolver com os de meia volta ou pode também resolver com os de volta completa, tá ok? Lembrando que esse daqui é um pouquinho mais fácil de trabalhar com ele. Bem, ambos os transferidores, vocês estão vendo que tem duas fileiras de numeração, uma do lado de fora e a outra do lado de dentro. E eles começam no 0 e termina no 180. Começa no 0 e termina no 180. Ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Tá? Isso no caso o transferidor de meia volta. E o transferidor de volta inteira começa no 0, dá a volta completa, termina aqui 350, 360. Tanto pelo lado de dentro, quanto pelo lado de fora. Ok? Então, só pelo desenho do transferidor você já pode gravar na tua mente que quando eu tenho meia volta de um círculo, eu tenho 180 graus. Quando eu tenho uma volta completa, é 360 graus. Ok? Bom, como que eu faço para medir um ângulo? Vamos começar aqui nesses exemplos aqui, ó, medindo o ângulo AOB. Primeira coisa é ver que ângulo é esse, tá? Bom, o AOB começa no A, passa pelo O e termina no B. Então é toda essa região interna aqui, ó. E na hora que eu for utilizar o meu transferidor, como é que eu faço para fazer a medição correta do meu ângulo? Primeira coisa, vocês estão vendo esse risquinho aqui do meu transferidor? É o centro do meu transferidor, que precisa estar perfeitamente alinhado com a origem do meu ângulo, tá? Esse risquinho precisa estar em cima da origem do meu ângulo. E essa reta, esse lado aqui do meu ângulo, precisa estar alinhado com o meu transferidor, ok? Agora eu vou fazer a leitura a partir dos números aqui de dentro, tá? 0, 10, 20, mais um pedacinho que eu preciso contar aqui. Eu vou contar aqui, eu vejo que tem 7 pauzinhos, então eu tenho um total de 27 graus, ok? Bom, se eu quiser fazer a medição do ângulo AOC, venho aqui no meu desenho, AOC, tá? Toda essa região interna agora, que começa aqui no 0, aqui na parte de dentro, e vai até o
70. Então, esse ângulo tem 70 graus. Se eu olhar o de cima aqui, ó, está marcando 110. Por que essa resposta aqui está incorreta? Porque o zero está começando do lado de dentro. Ok? Então, eu preciso ver onde que está o zero, onde que está o começo. Partir para o próximo, o ângulo AOD. Então, o ângulo AOD é toda essa região aqui, ó, esses três juntos, que começa no zero e vai até o 120. Então, a resposta de 120. Ângulo BOC. Quem é o BOC? Esse pedaço aqui, ó. Começa no B, passa pelo ponto O e vai até o C. Agora vocês separam que não está começando no zero. Está começando aqui no 27, tá? O 27 é onde terminou o AOB. Ele começa no 27 e vai até o 70. Então, para eu saber o tamanho dessa abertura, eu preciso fazer 70 menos 27, que vai dar 43. Tá ok? Não preciso sempre começar no zero. Próximo, COD. COD. Essa região aqui. Essa região, ela está começando no 70 e está terminando no 120. Então, eu faço 120 menos o 70, tenho 50. Ok? E o próximo, COE. COE. Todo esse ângulo aqui, que começa no 70 e termina no 180. Faço 180 menos 70, 110. E por fim, o ângulo DOE. DOE, que começa no 120 e vai até o 180. Ok, pessoal? Então, de 120 para 180 eu tenho 60 graus. Vocês percebam que essas medições eu comecei todas elas do lado de dentro. Se eu quisesse ter começado do lado de fora, daria no mesmo. É só olhar ao contrário. Por exemplo, esse último aqui, ó, DOE. Ao invés de eu pegar o início no 120 e o término no 180, eu poderia fazer da esquerda para a direita. Começar no zero e ir até o meu ângulo de 60 graus, tá? Então, tanto faz se você vai do lado de dentro ou se você vai do lado de fora. Se você começou do lado de dentro, você precisa terminar do lado de dentro. Se você começou do lado de fora a leitura, você precisa terminar do lado de fora. O que não pode acontecer é você começar do lado de dentro e terminar do lado de fora. Ok? Por exemplo, eu começar aqui lendo 0, 10, 20 e vim parar aqui no 120. Não posso. Se eu comecei aqui no 0, 10, eu tenho que continuar do lado de fora e chegar até o 60. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Os meus ângulos, eles podem ser classificados em relação às suas medidas. Então, vamos lembrar que meia volta da circunferência é 180 graus e uma volta completa é 360. Tá? Tá aqui, a volta completa é 360, meia volta 180, e se eu tiver um quarto de volta, é um ângulo de 90 graus. E os ângulos vão ter nomes em relação a essas medidas. Por exemplo, se o ângulo ele for menor do que 90 graus, ele chama agudo. Se ele for exatamente igual a 90 graus, ele é um ângulo reto. Se ele for maior que 90 graus e menor do que 180, é um ângulo obtuso. Se ele for exatamente 180 graus, é um ângulo raso. E se ele for 360 graus, é um giro completo, tá? Um ângulo giro, tá? Então, 360 é um ângulo giro, 180 é um ângulo raso e 90 é um ângulo reto. Então, lembrem esses nomes: agudo, reto, obtuso, raso e giro. Bom, vamos tentar entender esse exemplo para a gente entender como que funciona um pouco melhor esses ângulos, tá? Então, veja aqui é uma porta de uma sala de aula e aqui é um transferidor desenhado no piso. Quando essa porta está fechada, ela está aqui no 0 graus, né? O meu ângulo está fechado, minha porta está fechada, 0 graus. Aí eu abri a porta um pouquinho, abri a porta aqui no 10, né? Posso abrir mais um pouquinho, 20 graus. Aqui na figura, a porta está aberta até 40 graus.
Todos esses ângulos aqui são ângulos agudos, até chegar no 90. Aí eu vim 50, 60, 70, 80, 81, 82, 89. Todos eles vão ser ângulos agudos. Quando for exatamente 90 graus, é um ângulo reto. E se minha porta girar além do 90, será um ângulo obtuso. E supondo que ela encostasse aqui na parede, aqui, ó, seria um ângulo raso, tá? Então começa no 0, passa pelo 90 e termina no 180. Todos aqui são agudos, o 90 é reto e aqui é obtuso. Por fim, o ângulo raso aqui, tá? Essa porta, ela não passa da parede aqui, mas, por exemplo, se você for num banco que tem aquelas portas giratórias, aquela porta ela faz um giro completo de 360 graus, ok? Bom, mais esse exemplo aqui para a gente acabar de entender como que funciona a classificação dos ângulos. Veja esse relógio, tá? Esse relógio está marcando 12 horas aqui e eu sei que a volta inteira é 360 graus. Então, se eu dividir a volta inteira pela quantidade de horas, eu vou ter que cada hora corresponde a 30 graus. Então, por exemplo, se o relógio passou do meio-dia para 1, esse tantinho aqui andou 30, aqui andou mais 30, aqui mais 30, aqui mais 30 e assim por diante, tá? Então, eu vou somando 30 graus a cada hora que eu ando no meu relógio. Então, veja essa figurinha aqui de baixo, aqui, ó. Comecei com 30, somei mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, fechando a minha volta inteira. Bom, então vamos ver aqui as horas que eu tenho nesses 6 relógios aqui. O primeiro está marcando 2 horas da tarde. Se cada hora tem 30 graus, se eu andei 2 horas, eu andei 60. Como é menor que 90, é um ângulo agudo. Aqui que está marcando 3 horas, 3 vezes 30, 90. Né? 90 é um ângulo reto. Esse aqui está marcando 5 horas. Cada hora ando 30 graus, 5 vezes 30, 150. 150 ele é maior que 90 e menor do que 180. Portanto, um ângulo obtuso. Nesse exemplo aqui, marcando 6 horas da tarde, 6 vezes 30, 180. 180 é um ângulo raso, ok? Esse aqui marcando 8 horas, né? Eu estou fechando a volta do meu relógio. 8 vezes 30, 240. 240 é maior que 180 e menor que 360 e leva o nome de reflexivo. E por fim, quando o relógio anda 12 horas, 12 vezes 30, 360. Eu tenho a minha volta completa, formando um ângulo completo, ok? Bom, então aqui um ângulo agudo, um ângulo reto, obtuso, raso, reflexivo e completo. Lembrando que eu multiplico aqui por 30, porque cada hora representa 30 graus do meu relógio, ok? Bom, ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Bem fácil, pessoal. Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então veja essas duas figurinhas. Ó. Esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Ah, professor, é o mesmo ângulo? Não, não são o mesmo ângulo. São duas figuras diferentes. Porém, ambas têm a mesma medida, ok? De 42 graus. Igual, ok, são dois ângulos diferentes, porém com a mesma medida. Quando as medidas são iguais, eu digo que são congruentes. E para representar, eu vou usar esse símbolo aqui, ó, que é um sinal de igual com um tiozinho em cima, ok? Esse é o símbolo de congruência dos ângulos. Tudo bem? Bom, para a gente terminar, eu vou falar para vocês dos ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos que, quando eu somo os dois, a soma das suas medidas é igual a 90 graus. Tá? Então, lembra, 90 graus é um ângulo reto, 1/4 de volta. E vamos ver aqui no meu desenho como é que funciona. Ó. Se eu somar o 20 com 70, dá 90 graus. Então, eu digo que o 20 é complementar do 70. Ok? Se eu somar 45 com 45, também dá 90.
Digo que eles são complementares. 10 com 80 dá 90, 37 com 53 dá 90. Então, sempre quando eu juntar, ó, veja que eles estão separados aqui. Se eu juntar os dois, eu tenho um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então, quando isso acontece, eu digo que eles são complementares. Gravem bem esse nome. E, por fim, os ângulos suplementares. Se os complementares eram os ângulos que davam 90 graus, os suplementares, a soma das medidas vai ser 180 graus. Então, veja só, somei 90 com 90, deu 180, que é meia volta. Somei 40 com 140, também 180. 115 com 65, 180. 98 com 82, também 180. Então, quando essa soma acontece, eu digo que esses ângulos são suplementares. Tudo bem? Então, complementares, a soma é 90. Suplementares, a soma é 180. Pessoal, então chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me escrever, podem procurar minha ajuda. E espero que vocês estejam todos bem. Até a próxima, pessoal.